Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Itachi. E dessa vez eu tô aqui passando no canal pra falar pra vocês que eu vou criar uma série, beleza? De Minecraft Pocket Edition, beleza? Eu vou criar a série pro canal e é meio que de sobrevivência, vai se chamar Minecraftlândia. Eu não é esse mundo, é outro mundo, eu já criei minha casa. Eu gravei, só que não tá, eu esqueci de ativar o áudio, daí não deu certo. Então eu vou ter que continuar com a casa já feita lá, beleza? Só que o áudio não pegou. Mas, então vai ser essa série, tá? Talvez amanhã saia um vídeo da série. Posso tentar gravar. Vai ser isso. Então, deixa o seu like pra me ajudar. Se esse vídeo estiver com 10 likes, eu trago a série pro canal. E deixe nos comentários se vocês querem que eu faça ou não a série, beleza? Então, fica com vocês aí. Então, é nóis, tamo junto. Falou!